Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre o Frame Buffer. O Frame Buffer nada mais é do que a janela de render, né? Aqui em cima, do lado do Render Setup, você tem uma janela chamada Render de Frame Window, também conhecida como Frame Buffer. Antes de falar dessa janela, como ela funciona, alguns detalhes, é importante falar como é que essa cena está montada. Então vamos lá, essa aqui é uma cena que está com uma edificação, uma modelagem trazida do Revit, colocado material branco do Mental Ray, no caso o Arc Design. No arquivo eu tenho uma luz Sunlight configurada aqui e uma Skylight. Além disso, eu desliguei o controle de exposição, Render controle de exposição está desligado. Isso eu vou ter um vídeo mais para frente falando sobre isso. Além disso, também está configurado a qualidade do render está média, Global Illumination, qualidade do render médio. E também foi ajustado o Anti-Aliasing aqui em Render Quality. Isso aqui vai ser tratado em outras oportunidades, mas é só para você que está vendo este vídeo ter uma noção de como é que está configurado o arquivo, embora não seja tema do vídeo esses parâmetros que foram alterados, mas para vocês terem uma noção de como é que está configurado. Eu vou fazer o render a partir de uma câmera colocada. Tem uma câmera colocada no arquivo. Esta câmera já está com correção de câmera posta. Então, este é o ângulo dela. Então vamos falar do Frame Buffer. O Frame Buffer, que é a janela aqui de renderização, é onde a gente vai ter a transformação do vetor em imagem. E é aqui que a gente vai trabalhar sempre para ver os resultados de reflexo, de refração, de sombra. É o resultado final do teu trabalho. Nessa janela aqui, algumas coisas é importante saber como funciona, visando ter um melhor rendimento durante o fluxo de trabalho. Primeiro vamos falar do básico, já vai falar em outro vídeo, que é o seguinte: uma vez que eu faço um render, que eu produzo uma imagem, eu tenho que pegar esta imagem e eu tenho que salvá-la no computador para depois colocar numa prancha, mandar imprimir, colocar na internet, enfim, dar um destino para essa imagem. Então, para mim salvar esta imagem, eu aperto no Frame Buffer, eu aperto Disquete, Save Image, e eu escolho, portanto, um formato aqui, Save as Type, um formato de imagem. Tem vários formatos, lembrando que alguns formatos carregam canal alfa com transparência e outros não. Então, por exemplo, escolher um básico em JPEG, colocar A1, salvar, A1 JPEG, está salvo essa imagem. Então, se eu clicar no Sketch novamente, está lá essa imagem que eu acabei de fazer, A1 JPEG. Porém, como eu disse, essa imagem que está nessa janela de renderização, ela está na memória RAM. Se por algo acontecer e o seu computador fechar, mesmo depois da imagem ter terminado, você perde essa renderização. Então é importante você gravar sempre essa imagem, só que às vezes você não está na frente do computador para estar gravando essa imagem. Então o que se faz muitas vezes é automatizar o processo de gravação. Então, em vez de vir aqui no disquete, eu posso preparar o 3ds Max para salvar automaticamente. Como isso é feito? Então fecho aqui, Render Setup, venho aqui em Common, venho aqui embaixo em Render Output. Então venho aqui em Render Output, venho aqui em Files e digo onde é que eu vou salvar a minha imagem. Escolho o formato, vou botar na mesma pasta Scenes que eu estava jogando, vou botar o nome de A2, salvar. Ok, então como é que funciona isso aqui? Está programado para quando acabar o render, salvar. Então se o render demorar meia hora, ele automaticamente vai salvar. Então se acontecer qualquer coisa depois, está garantido que você não vai perder a imagem. Então vamos lá, renderizar. Agora ele vai terminar, quando ele terminar, ele vai gravar a imagem A2 naquela pasta que eu defini.
Pronto, está salvo automaticamente. Se eu apertar o disquete, vai estar lá já A2 salvo. Uma coisa que quem coloca no modo output para salvar automático tem que se atentar, que é o seguinte: ele está lá programado para salvar naquele mesmo lugar sempre com aquele nome. Então, se eu fizer um outro render, vai aparecer isso aqui, ó. Ele quer saber se você quer sobrescrever a imagem já salva. Se você apertar sim, você vai perder aquela imagem que foi salva automática. Então, enquanto tiver lá programado para salvar automaticamente, ele vai estar sempre salvando no mesmo lugar, com o mesmo formato, o mesmo nome. Então, vou aqui desligar aqui agora o salvamento automático. O salvamento automático é bom, mas ele vai sobrescrever essa imagem. Continuando aqui no frame buffer, outros aspectos importantes da janela, além do salvamento. A janela ela tem a última imagem sempre renderizada, mas se você quiser limpar essa janela, você aperta o X e aí você limpa a janela. Então, você não quiser ver a imagem a última renderizada, você pode apertar um X e limpar esta imagem que foi renderizada. Outra coisa que você pode fazer também nessa janela é clonar, que está aqui, ó, clonar. Clonar é muito útil para você comparar tipos de iluminação diferentes, materiais diferentes, situações diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter essa imagem aqui, eu clono ela, ou seja, ela está com uma quantidade de luz que está aqui, e aí agora eu fecho e vou trocar um parâmetro de luz. Por exemplo, eu vou trocar a cor da luz de céu. Eu cliquei na luz de céu, vou clicar aqui na cor da luz de céu, vou botar amarelado, e vou clicar também na luz de sol, vou colocar amarelado também. Então, qual foi a alteração? Foi mudar a cor das luzes. Agora vamos comparar com a outra renderização feita. Vou pegar o mesmo ângulo, senão não vai dar para comparar legal. Então tá aí, essa é a imagem renderizada agora com mudança da cor da luz. E aí, por isso que existe o clone. O clone é para você comparar duas situações. Você salva um clone, não só duas, pode ser até três. Eu posso salvar agora um clone aqui, fazer duas e alterar a cor novamente e comparar com duas. Então a ideia do clone é você salvar janelas auxiliares para você comparar o render. Agora mais uma imagem, comparo agora que vai ser renderizada com as outras duas. Então essa é a ideia do clone ali na janela. Continuando no frame buffer, outro aspecto importante aqui é a questão do que é renderizado. Então, como vocês podem ver aqui em cima, eu tenho uma caixa chamada View, que vai sempre, enquanto tiver View, ele sempre vai renderizar toda a janela. Só que isso muitas vezes não é necessário. Vou dar algumas situações. Você quer ver como é que está ficando o teu material no piso, por exemplo, não há necessidade de renderizar tudo para ver como é que vai ficar o piso. Ou vai ocultar um objeto, ou vai mudar o formato de um objeto. Então, se você vai fazer uma alteração no qual ela está aqui embaixo, para que renderizar tudo? Não há necessidade, né? Então, aqui você pode optar por renderizar um pedaço da imagem. Para ficar mais fácil de vocês verem isso e não confundir, eu vou limpar com o X e vou mostrar para vocês como é que funciona renderizar só um pedaço dessa janela. Então, a opção que você coloca é chamado Region. Ele faz uma janela tanto na Frame Buffer aqui quanto na Viewport. E você pode ver que você mexe uma, mexe a outra lá. Então você pode escolher uma posição aqui
para renderizar um pedaço, ou aqui. Lógico, agora que eu limpei não faz sentido escolher uma posição aqui, então eu vou olhar lá na janela da Viewport e vou pegar, por exemplo, a parte de baixo aqui da casa para renderizar. Então com isso, se eu estou fazendo alguma alteração aqui embaixo, eu não preciso fazer a imagem toda, eu só renderizo aqui embaixo. Isso é muito útil porque você ganha tempo. A imagem demora 5 minutos para renderizar toda, você pode em 1 minuto, 30 segundos, olhar aqui embaixo e fazer um render rápido. Importante, quando você está com Region, você não consegue selecionar aqui na janela, você não consegue selecionar nada, pode perceber. Para você conseguir selecionar alguma coisa aqui, você tem que apertar esse X que fica aqui na janela. Aí você volta a selecionar os elementos. A janela continua posicionada para você renderizar por baixo aqui, mas você consegue selecionar. Agora, como é que eu faço para voltar no modo de mover a janela? Eu venho aqui em Region, tem uma mãozinha, eu aperto, volta a movimentar a janela, mas volta não consigo selecionar. Então vamos supor que eu quero fazer um render aqui em cima, posicionei minha janela, e aí agora eu renderizo. Mas eu quero selecionar, então aperta X aqui, ou no vermelho também faz. Aí seleciono o que eu quero, altero o que eu quero, material, geometria, aí volta para colocar a mão aqui, para mim voltar a selecionar. Além do Region, eu tenho mais umas outras opções aqui. Deixa eu dar um Clear novamente, que é Render Selected. O que é Render Select? Ele vai renderizar só o que tiver selecionado. É uma outra opção de ganhar velocidade. Então, se eu apliquei o material em algum objeto, eu quero ver só ele renderizado. Então, vamos supor que eu apliquei o material neste piso aqui. Então, eu só quero o render dele. Então, eu posso botar a opção selecionada e renderizo. Só renderizou o que está selecionado. Também ganho tempo. Uma outra opção. Além disso, eu tenho também, além do região, além do selecionado, eu tenho o crop, que também possui uma janela, o crop. Ele vai recortar e vai fazer um render só na região que você marcou. Então ele recorta a imagem, ele só vai renderizar naquele pedaço. Ele é parecido, mas tem uma diferença com o Region, porque o Region ele mantém a janela toda e renderiza só ali naquele pedaço. Esse ele faz um recorte. Vamos voltar no View. E eu tenho a opção, a última opção que eu vou mostrar aqui é a opção Blow Up. O Blow Up é o seguinte, eu tenho uma resolução, eu tenho um tamanho de imagem aqui, tá? Que eu estou fazendo a imagem inteira. Aqui agora eu acho que está com o tamanho de 640 por 480, não, está um pouquinho maior, 700 pixels por 525 pixels. Esse é o tamanho da imagem que eu estou renderizando. Então o que o Blow Up é bom? O Blow Up é para mim ver detalhe. Por quê? Porque ele vai pegar nessa resolução que eu acabei de falar, que eu acabei de citar, tanto que você pode ver que no Blow Up, a janela está travada, ela não muda de proporção, a proporção é sempre a mesma. Por quê? Porque é naquela resolução que está lá, que eu falei, de 700 por 525. E ele vai pegar nessa resolução e vai pegar e vai renderizar tudo isso aqui naquele detalhe lá. É diferente do cortar, porque o cortar ele não pegou todos os pixels dos 700 ali, mas no Blow Up ele vai pegar 700 por 525 no detalhe. Então ele usou todos os pixels dentro daquela região. Então, se você quer rapidamente ver um detalhe na tua edificação, você pode usar esse recurso. Aqui já tem um probleminha na janela, aqui parece que ela está um pouco saltada em relação à parede, então é bom o Blow Up para ver esses acabamentos, tanto da modelagem quanto de materiais.
Então é isso. Não falei de todos os parâmetros, mas os principais parâmetros aqui da caixa de renderização, o frame buffer, para vocês poderem facilitar o fluxo de trabalho no dia a dia e extrair o máximo aqui quando estiver renderizando. É isso.